fisioterapia do ambiente, pré-pontina, na transição bulbomedular e cervical alta, conteúdo hemático preenchendo também terceiro e quarto ventrículos, depositado nos cornos posteriores dos ventrículos laterais, ectasia do sistema ventricular supratentorial. Quando nós vamos classificar, então, essa hemorragia subaracnoide, a gente, se valendo de algumas escalas, como a escala de Fisher. Nesse caso, ela seria configurada como Fisher 4, com coágulos parenquimatosos, interventriculares, intraventriculares. Na escala de Hunt-Hess, ela seria classificada como um Hunt-Hess 2, pela cefaleia intensa, um status mental normal, e pela escala WFNS, ela seria considerada um WFNS 1, porque ela chegou com Glasgow 15 sem déficit motor. Nas demais tomografias de face cervical não havia fraturas e o diagnóstico dela ficou sendo, então, uma HSA Fisher 4. A conduta nesse momento foi solicitação da avaliação da neurocirurgia, que solicitou uma angiografia cerebral, foi iniciado no pronto-socorro nitroprussiato, inibodipino 60 mg de 4 em 4 horas, com o objetivo uma pressão arterial sistólica de no máximo 160 e evitar hipotensão e internação em UTI. Essa aqui é a angiografia cerebral dela. Nessa imagem a seguir, a gente pode ver melhor no território da artéria comunicante anterior um aneurisma. Nessa outra imagem também. E como foi descrito? Um aneurisma sacular de contornos irregulares, multilobulado do complexo comunicante anterior, orientado anteriormente, diâmetro máximo de 7,4 milímetros, diâmetros paralelos ao colo de 3,5 por 5,8 milímetros e um colo de 3,5 milímetros. Foi dada como conduta, então, clipagem do aneurisma da artéria comunicante anterior. Ela foi internada na UTI. No segundo dia de internação, ela estava sedada ainda com propofol, fentanil, monitorizada com um BIS de 40 naquele momento, DVE aberta e clara, com parâmetros moderados no ventilador e usando noradrenalina que dava 0,27 microgramas quilo minuto. Foi feito um Doppler, foi iniciado então realização diária de Doppler transcraniano para ela, para monitorizar vasoespasmo. No segundo dia, não havia sinais de vasoespasmo ainda. No quarto dia, já desligada a sedação, a derivação ventricular, a derivação e a droga vasoativa, desculpa. No Doppler aqui, já começou a apresentar sinais de alguma assimetria nas velocidades, principalmente da artéria cerebral, nas artérias cerebrais médias, com a direita com 90 centímetros, em que isso tinha um índice de Lindegard de 2,3, e a esquerda 80 centímetros de 1,5, ainda não configurando vasoespasmo, mas com já início de assimetria das velocidades. No sexto dia, ela foi estubada, teve uma hipertensão arterial, para o que se foi indicado início de nitroprussiato e losartana, foram retiradas a PIC e a DVE dela. No oitavo dia, durante o dia, ela estava lentificada, confusa, mas não tinha déficit. Foi desligado o nitroprussiato, retirada a PAI e a sonda vesical de demora dela, mas à noite ela apresentou um rebaixamento de nível de consciência, um nistagmo vertical, um terceiro nervo craniano incompleto à direita, uma hemiparesia à esquerda grau 2. Foi feito um Doppler transcraniano à beira-leito com duplex. Já demonstrava ali uma velocidade média estimada de 120 centímetros por segundo na cerebral média direita, o que poderia ser sugestivo de vasoespasmo já, e um índice de pulsatilidade elevado. Foi feito também um Brain for Care
que mostrava alteração da complacência cerebral, sinais sugestivos de hiperemia, como a PAM maior que 105 milímetros de mercúrio. Ele indicou que a PAM adequada para uma boa perfusão seria de 90 a 103 milímetros de mercúrio do lado esquerdo, e ainda mostrava que a direita tinha sinais de hipofluxo com uma PM menor que 80. Foi feita uma TC de crânio de emergência sem alterações agudas. Então, a tomografia já demonstrando alguns sinais de reabsorção do sangramento, sem alterações isquêmicas agudas. Nesse momento foi iniciado, então, o milrinone. Só um segundo. Foi iniciado o milrinone endovenoso. E foi suspensa e noradrenalina e foi suspensa a losartana. No nono dia, depois do ajuste pressórico guiado pelo Brain for Care, ela contactou, tinha abertura ocular espontânea, respondia a comando nos 4 membros, teve uma melhora parcial do déficit no dimídio esquerdo, estava com uma dose de noradrenalina de 0,15 micrograma quilo minuto e um milrinone 5 ml hora. No 10º dia, o Doppler transcraniano já mostrava sinais de vasoespasmo objetivamente aqui. Na artéria cerebral média direita, um índice de Lindegard de 3,2. E neste dia ela teve uma piora súbita do déficit, teve afasia de expressão, uma piora do déficit motor no dimídio esquerdo, a força do membro inferior esquerdo, que era grau 4, passou a ser grau 2, e no membro superior esquerdo, que era 3, 4, virou uma plegia. Tentou-se aumentar a dose de milrinone, aumentou-se a PAM para 105 a 110, mas não teve uma melhora. Nesse momento, foi discutido com a neurocirurgia, com a neurointervenção, e ela foi encaminhada para a tomografia de crânio sem contraste, que não tinha novas alterações, e da tomografia foi encaminhada direto para o setor de hemodinâmica. No setor de hemodinâmica, teve reversão parcial do déficit e foi feita uma arteriografia com injeção intraarterial de milrinone. O vasoespasmo, que ali tinha sido classificado como moderado a grave na cerebral média e na anterior, após o milrinone intraarterial, passou a leve a moderado. Ela retornou ao UTI acordada, obedecendo comandos, mas ainda sem expressão verbal. Milrinone endovenoso de 8 ml hora, Uniprid de 1 ml hora. No 11º dia, ela teve melhora apresentava, né, mantinha essa melhora do déficit depois da infusão do milrinone, respondia a comandos nos 4 membros, estava com uma dose de hidrocruciato de 2,5 ml hora, o milrinone 8 ml hora, o Doppler ainda mantinha o vasoespasmo. No 12º dia, ela ficou sonolenta, tinha uma abertura ocular ao chamado, respondendo a estímulo doloroso, foi encaminhada de urgência para a hemodinâmica, onde novamente foi optado por realizar o milrinone intraarterial. Após essa infusão, teve melhora do vasoespasmo, ela foi encaminhada ao centro cirúrgico para fazer uma DVP, por uma hidrocefalia também, e aí voltou para a UTI em RAS-5, sedada, entubada, com ventilação mecânica. E para resumir, então, o caso até aqui, ela chegou com um diagnóstico de HSA, foi realizada a clipagem do aneurisma no primeiro dia de internação, uma DVE e internação na UTI. Do segundo ao quarto dia, fazendo o Doppler seriado, não tinha vasoespasmo.
No oitavo dia, ela teve um déficit, fez um Doppler que tinha demonstrando um vasoespasmo leve, recebeu o Milrinone EV, teve uma melhora transitória, mas no 10º dia ela teve uma piora desse déficit, foi para arteriografia e para infusão de milrinone intraarterial, com uma resolução do vasoespasmo que naquele momento, naquele exame, estava grave. No 10º dia, ela mantinha uma melhora transitória. No 12º dia de internação, ela voltou a ter piora do déficit e foi novamente para arteriografia e para uma nova infusão de milrinone intraarterial, além da realização de DVP. E a partir daí, o que se seguiu na internação dessa paciente? Do 13º ao 15º dia de internação, foi fazendo Dopplers que mostravam um vasoespasmo moderado. No 16º dia, foi suspensa a sedação dela. No 17º, ela foi estubada, tinha já melhora da força em mídio esquerdo. No 20º dia, o Doppler mostrava um vasoespasmo leve já. No 22º foi desligado o milrinone. No 24º dia de internação ela teve alta da UTI. E no 27º dia ela teve alta hospitalar para seguir reabilitação fonoaudiológica e fisioterapêutica domiciliar. Então foi isso. Maravilha, Matheus. Deu para ver, né? O caso, o paciente apresentou complicação várias vezes, né? E precisou ser abordada duas vezes pela radiointervenção, conseguindo uma melhora da evolução, né? Acho que o Dr. Celso levantou a mão. Celso, tem algum comentário sobre o caso? Boa noite a todo Tudo mundo. bem? Boa noite. Valeu, Mike. Obrigado aí. Queria parabenizar o Matheus, porque é um caso bastante difícil. Quando a gente escolheu esse caso, até falei para ele que tinha muita coisa e acho que ficou bem didático, principalmente esse final que ele colocou essa linha do tempo aí, resumiu bem a evolução. E, enfim, tem outras pessoas que acompanham esse caso mais de perto, não sei se querem acrescentar alguma coisa, mas acho que esse caso ilustra bem como que o nosso serviço ele é bem preparado hoje para cuidar de um paciente grave e complexo como esse, né? Que é um paciente que, se tivesse num serviço sem todo o recurso que a gente tem disponível, provavelmente esse paciente teria ficado super sequelado, talvez até teria até falecido, né? Mas foi só para fazer esse comentário para parabenizar o Matheus aí pela apresentação. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Mike. Obrigado, doutor. Não sei se alguém mais acompanha esse caso, eu gostaria de comentar também sobre o atendimento. Mas realmente, né, isso é uma diferença que faz de manter a avaliação contínua, né? Nós vimos o uso do Brain for Care, que foi uma ferramenta que ajudou bastante para ter uma forma precisa de encontrar o nível pressórico adequado para o paciente, né? Isso tudo ajuda para evitar que não tenha mais sequelas na evolução do caso. Não sei se agora na sequência eu queria chamar o Dr. Saulo para podermos conversar sobre a intervenção que foi realizada e comentar um pouco melhor sobre o uso do Milrinone intraarterial. Acho que conseguiu entrar. Opa, vocês estão me ouvindo? Tudo bem, Dr. Saulo? Tudo bem, Sim, deixa doutor. eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Primeiro, parabéns, Matheus. Eu acho que para a gente é, inclusive, assim, muito legal esse tipo de abordagem, porque a gente faz uma intervenção muito pontual, né? E a gente vai lá, faz uma intervenção pontual, faz o mirinone, faz os passos melhores, você vai para casa feliz, etc e tal, mas você não, a gente raramente tem noção do trabalho e do tamanho do trabalho que dá realmente do atendimento desse paciente por dias e dias e dias, a quantidade de intervenções, 1.000 que foram feitas, e a gente faz aquele trabalho ali pontualzinho, pequenininho, mas assim, o trabalho de vocês é fundamental, é 10 mil vezes mais importante que o nosso nesses casos, assim, é completamente mérito de vocês,
o prognóstico desses pacientes, né? A gente está ali para ajudar, mas vamos lá, eu preparei uma coisinha rápida aqui, não é nada de aula, então assim, o que vocês, na hora que quiserem, é, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Na hora que, se alguém quiser interromper, se alguém quiser falar qualquer coisa, fique completamente à vontade. Vocês estão conseguindo ver minha tela, não? Ainda não apareceu. Tem um Não, botão de compartilhar a tela, que aí como é que ele a gente agora tá consegue pedindo? ver a slide. Espera aí que ele está pedindo aqui digital, sei lá o quê. É, mas são as pequenas intervenções pontuais que fazem toda a diferença também durante a evolução, né? Vamos ver E se compartilhar. Por que que eu não estou conseguindo? Vou lá. Acho que foi. liberou, agora foi. Tá vendo agora? Vamos lá. Vamos tentar conversar rápido, assim, é para ser uma coisa bem informal, então fiquem à vontade para qualquer momento para a gente parar e discutir, tá bom? Então vamos falar um pouquinho de tratamento endovascular. O que a gente fez nesse paciente foi a angioplastia química. Então vou passar, tem algumas coisas que o Matheus já falou, então não vou ser repetitivo, a gente vai passar mais rápido. Então, vamos lá. O vasoespasmo para a gente é isso aí, o vasoespasmo é isso aí, angiograficamente para a gente se traduz como esse estreitamento dos ramos que estão ali junto, principalmente junto das áreas de maior acometimento da HSA, né? Você vê essa primeira, deixa eu ver se eu consigo botar aqui para o lado essa. Vocês conseguem ver meu mouse? Não, né? Eu Mouse acredito não que está aparecendo. Não, Mouse não. Ah, tudo bem. Então vamos lá. É esse estreitamento. A gente vê claramente aqui onde tem as setas brancas que o calibre arterial está extremamente reduzido. Aí a gente tem essas duas setas que estão mostrando um aneurisma da bifurcação do cerebral média. A seta que está única para cima está mostrando a cerebral média. Ela é para ter mais ou menos o calibre da metade da carota que a gente está vendo embaixo. E a gente vê que tem um estreitamento absurdo aí, secundário a HSA. Então, é um fenômeno que vai acometer essas artérias intradurais, principalmente carótida distal, né, o T carotídeo, e a basilar são ramos que têm, a gente sabe que tem uma susceptibilidade, elas têm uma sensibilidade maior ao HSA e como são ramos assim prioritários, é o começo realmente, é o T carotídeo e basilar. Você ter vasoespasmo nessas artérias é um desastre, porque toda a vascularização e toda a perfusão posterior a isso aí vai estar comprometido. Mesmo que as artérias distais, lá a gente está falando do segmento M3, M4, lá está tudo bem, não está tendo vasoespasmo, mas você tem lá a fonte com vasoespasmo grave, então a perfusão vai ser prejudicada como um todo, né? Não é só aneurisma, qualquer caso, qualquer outra etiologia da hemorragia subdural vai gerar vasoespasmo também. Então, a gente tem sangramento de uma formação arteriovenosa. Se você tiver, você geralmente tem um interparenquimatoso, mas pode ter ruptura do parênquima, extravasamento para o subdural. E aí você faz, para o subaracnoide, aí você faz vasoespasmo também. Você tem vasculite, síndrome de vasoconstrição reversível, você tem trauma que pode gerar HSA e gerar vasoespasmo também, mas a gente sabe que o clássico é posterior a rotura de aneurismas, né? É causada tanto pelo estímulo direto do sangue ali no espaço subaracnoide, quanto dos produtos da degradação do sangue ao longo dos dias. Como o Matheus já falou aí, e o caso da paciente que foi apresentado mostra certinho isso aí, né? Assim, a gente tem um pico que vai acontecer entre o quinto e o oitavo dia, e até o 14º dia você ainda tem, ainda pode se iniciar um pouquinho de vasoespasmo, sendo raro que comece depois disso aí. Em relação ao vasoespasmo, tinha uma pessoa meu que falava assim, ó, o vasoespasmo, ele sempre vai acontecer, independentemente do tamanho da HSA, ele sempre acontece. Então, não é assim, esse paciente tem vasoespasmo. Todo paciente vai ter vasoespasmo. O importante é a gente saber se esse vasoespasmo vai ser significativo ou não. Um vasoespasmozinho pequeno, todo paciente a gente tem que considerar que ele está. Ele é um paciente crítico, um paciente grave, por isso que ele está ali assessorado pelo CTI. Então, assim, angiograficamente, é o que a gente consegue ver, 70% dos pacientes a gente consegue achar em algum grau o vasoespasmo. Disso aí, a ser sintomático, um terço desses pacientes vão apresentar algum tipo de sintoma, desse um terço 30% mais ou menos terminam desenvolvendo sequelas secundárias a esse vasoespasmo. Então, para a gente é a pior situação possível, porque de vez em quando a gente, ou a neurocirurgia,
tem o maior trabalhão, faz lá, fecha o aneurisma e chega o vasoespasmo, destrói tudo que a gente fez, passa de um AVC hemorrágico para um AVC isquêmico e o paciente que você ficou feliz que você teve um resultado satisfatório na cirurgia acaba evoluindo super mal com sequela. O Matheus já tinha falado disso aí, a gente consegue prever mais ou menos qual vai ser o paciente que vai desenvolver um vasoespasmo pela escala de Fischer e a escala de Fischer modificado, mas não é matemática, né? Isso é percentual, você sabe que a chance de vasoespasmo e sintoma vai obedecer mais ou menos isso aí, mas tem paciente que não lê o livro e a gente tem um paciente com Fischer 2 ali que você faz, não tem nada demais ali, mas como geralmente a artéria que entra em vasoespasmo é a artéria que está próxima aos bolsões de sangue, um vasoespasmo, de vez em quando, numa artéria angular, vai gerar muito mais sintoma, mesmo que seja um vasoespasmo moderado, do que um vasoespasmo que seja grave em uma artéria um temporal, que não vai ter tanta repercussão assim para a clínica do paciente. Então, apesar de existir a escala de Fischer para guiar a gente, é um guia. A gente considera todo paciente assim, grave e potencial candidato a ter vasoespasmo. O fisiopatologia são principalmente duas. O, os produtos de degradação da hemoglobina e o próprio sangramento ali, eles desencadeiam tanto a contração na musculatura lisa desses vasos, quanto acontece a aderência dos coágulos à parede externa do vaso, migração de células inflamatórias, espessamento da íntima, desenvolvimento, estímulos ali ao desenvolvimento de hiperplasia neointimal. Então, é mais complexo do que só as artérias que estão contraindo. Vamos continuar aqui. A gravidade dele, justamente pela possibilidade de você desenvolver uma isquemia cerebral secundária a esse vasoespasmo. Como se o paciente já não tivesse grave o suficiente com o quadro de hemorragia, você vai ter um AVC isquêmico secundário a esse AVC hemorrágico. Algumas coisas interessantes, assim, toda vez que você tem um paciente com esse HSA e ele muda drasticamente seu estado clínico, a gente termina pensando ou ressangrou, em algumas possibilidades isso aí, principalmente em alguns tipos específicos de aneurisma que mesmo após tratamento ele pode evoluir com ressangramento, como por exemplo o blister, ou ressangrou, ou está começando a fazer hidrocefalia, ou é culpa do vasoespasmo. Mas a gente tem que lembrar que, assim, apesar de serem esses três os principais casos, tem outras causas clínicas também que podem gerar quadros semelhantes. O déficit neurológico focal é o sinal mais fidedigno para a gente, obviamente, quando o paciente está acordado, ele dá para a gente uma noção do vasoespasmo que a gente chama de setorial, então a gente consegue topografar mais ou menos qual é a artéria-alvo da gente. Óbvio que no exame a gente sempre vai fazer o exame das duas carótidas e do sistema vertebrobasilar, porque nem sempre corresponde, mas o déficit neurológico focal é tido como sinal mais fidedigno desse vasoespasmo setorial. É, Vamos lá. Tem mais sonolência, torpor, confusão, são outros sinais, porém não tão específicos. Não estou conseguindo ver o próprio slide, porque tá a câmera de todo mundo na frente, mas vamos lá. É essencial, como foi feito, que é o monitorização com Doppler transcraniano. Essa monitorização ela é ainda mais importante naquele paciente que está entubado, que a gente não tem um parâmetro clínico. É mais fácil para a gente quando aquele paciente que está conversando, que está falando, que você consegue repetir o exame neurológico, ele tem uma alteração abrupta do exame neurológico, é muito mais fácil de perceber do que aquele paciente que está entubado. Então, o monitoramento Doppler é essencial e é ele que geralmente guia essa terapia e guia a indicação para a gente. A gente tem esses valores aí, que são valores clássicos para indicar tratamento, lembrando que o tratamento, ele é um tratamento que começa com hidratação, com aumento da PA, com suporte básico, a gente segue o protocolo de Montreal, né? Então, ele começa com os vasos, ele começa com a hidratação, ele começa com o aumento da PA, ele começa com todo o suporte clínico para depois passar para uso de drogas vasoativas, para depois passar geralmente por mirinone EV, para depois, quando refratário, passar para a gente por mirinone intraarterial ou angioplastia mecânica, que a gente vai conversar já já. O que mais? Isso aí a gente já conversou, que é em relação ao início do tratamento.
tratamento deve ser feito o mais rápido possível. Cérebro precisa de sangue, né? Então, quanto mais rápido a gente entrar para a gente, ele tem o mesmo grau de urgência de um AVC. Então, tocou, é vasoespasmo, corre para o hospital, é para entrar correndo, porque isso aí tem cérebro em sofrimento. Se a gente fizer um estudo perfusional por ressonância, por exemplo, a gente vai ver cérebro em sofrimento para a gente. Então, para a gente ter o mesmo nível de gravidade e tem que ter o mesmo nível de disponibilidade de sala, etc e tal, que um supra-ST da cardio, que um AVC para a gente. O tratamento endovascular, basicamente, a gente diferencia em angioplastia química e mecânica. A gente vai mostrar mais ou menos o que é que é. A angioplastia mecânica é quando a gente usa alguns tipos de balão, são balões que são os balões que a gente chama de hipercomplacentes, que a gente usa também, por exemplo, em tratamento, para auxiliar tratamento de aneurisma. Esses balões eles estão capazes de fazer angioplastia, de aumentar o calibre, forçar o aumento do calibre da artéria, e acontece um fenômeno interessante para o ponto de vista do tratamento, que ele rompe esse tecido conectivo que se prolifera no vasoespasmo, e além disso ele causa um estiramento da musculatura que estava contraída de uma forma praticamente definitiva em relação à clínica do paciente. Por que que eu estou dizendo praticamente definitivo? Porque é um tratamento que o efeito dele vai durar mais ou menos ali seus 15 dias. Depois desse período, o paciente não vai recorrer em vasoespasmo, então ele termina sendo um tratamento definitivo para o vasoespasmo. Por que que a gente não usa com mais frequência? Por que que a gente prefere começar com a angioplastia química para depois ir para o tratamento com balão? Porque não é um tratamento que a gente se sinta tão confortável de fazer como primeira intenção, porque é um tratamento perigoso. A gente tem, se a gente for comparar a artéria intracraniana para a artéria cardíaca, a gente tem a parede muscular é minúscula, a gente tem várias camadas a menos, é uma artéria extremamente delicada, e o risco de rotura, eu já vi rompendo, já tive colega da gente rompendo, é assim, é um risco muito alto para a gente tentar arriscar de primeira vez. Esses balões, eles não são balões, o controle desses balões é na mão, é você olhando ele e na mão que você controla o quanto você vai dilatar esse balão e olhando o calibre da artéria, e é mais ou menos assim, é meio artesanal o quanto você vai dilatar. Não é um balão que você chega e coloca assim, vou colocar uma pressão de tanto e ele vai insuflar só isso. É na mão mesmo que você vai insuflando e às vezes com todo cuidado, quando é a artéria que está em curva, para a gente conseguir dilatar ela sem o risco de uma ruptura dessa artéria. Inclusive porque ruptura de artéria, muitas vezes o que você vai poder fazer nesse momento, se você romper uma cerebromédia, é fechar ela. Então, você passa de uma situação que você poderia gerar o vasoespasmo poderia gerar um evento isquêmico para a situação de você inadvertidamente romper a artéria e você vai provocar um evento isquêmico, porque você vai ter que terminar fechando aquela artéria, não tem outro jeito de reparar. A angioplastia química, que a gente chama, é quando a gente usa a infusão intraarterial de vasodilatadores para aumentar o calibre dessa artéria, né? Geralmente são os bloqueadores de canal de cálcio, que vão ter ação principalmente na musculatura lisa e vão gerar esse aumento do calibre da artéria na tentativa da gente evitar esses eventos isquêmicos pelo prejuízo da circulação da perfusão distal. As drogas mais utilizadas para o tratamento, que já foram utilizadas para o tratamento, geralmente papaverina, verapamil, nicardipina, nimodipina e milrinone. A papaverina a gente ainda usa muito principalmente extracraniano. Em algumas situações que você precisa cateterizar uma artéria fora do intracraniano, que essa artéria, por movimentação, por manipulação, ela espasma, a gente faz a papaverina, ela é espetacular em relação a essa dilatação, mas o meia-vida dela é muito curta. As outras drogas também, verapamil, nimodipina, elas têm meia-vida que são curtas em relação ao mirinone, é por isso que o mirinone termina sendo a droga de opção na maioria dos casos, né? Aqui tem mais ou menos uma tabelinha, acho que não vou me ater isso aí, isso é mais para a gente, o que que a gente usa, quanto a gente usa de diluição, etc e tal. A gente termina fazendo, a média vai de 10 a 20 miligramas da solução ali de mirinone
A gente procura, não tem regra para isso, a gente procura meio que visual, fazer o estudo dos três eixos, né? A circulação anterior direita, esquerda e vértebro-basilar, ver onde é que tem mais acometimento e a gente termina explorando essa dose máxima e dividindo mais ou menos pelo grau de comprometimento. Ah, tá grave aqui, moderado ali, ele tá leve, a gente distribui mais ou menos em relação a priorizar quem está mais grave. Em relação a algumas artérias específicas, a gente considera o tratamento por balão, angioplastia mecânica, quando a gente falha no Mirinone, né, principalmente os segmentos proximais. Então, você vai ter os segmentos V4 das vertebrais, o topo de carótida, A1, M1. A gente, na falha do Mirinone, quer dizer, a gente injeta, funcionou, mas a circulação distal ainda está prejudicada, a gente considera um tratamento de resgate com o balão. A angiografia, além da questão do diâmetro, de você olhar a artéria e dizer assim, ah, não, essa artéria não está no diâmetro normal, ela também traz para a gente informação em relação ao tempo da injeção. Quando a gente injeta, a gente sabe mais ou menos o tempo que aquele contraste vai rodar na artéria, no leito capilar e no leito venoso. Então, isso é um parâmetro subjetivo, mas é um parâmetro que a gente utiliza também para a gente saber, olha, essa perfusão aqui está prejudicada, essa perfusão aqui está demorando muito, compara um lado com o outro, ou às vezes é mesmo em relação à experiência, a gente sabe mais ou menos como é que tem que andar o contraste, e a gente usa isso aí como guia para dizer se o tratamento com mirinone melhorou ou não. Porque muitas vezes o aumento do calibre da artéria não é tão significativo assim para o olho, mas a perfusão melhorou. Então a gente fica mais tranquilo. Isso aqui é basicamente tirado do protocolo de Montreal, que é aquele protocolo que fala que a gente começa com o endovenoso para depois ir para o interarterial. Uma coisa também que é comum da gente fazer, em alguns casos de HSA não tratada, que chega no hospital mais tardio, aquele paciente que teve o evento índice, passou alguns dias em casa e aparece no hospital depois. Quando é feito o diagnóstico do HSA, ele já tem vasoespasmo. Uma alternativa que a gente faz já fazer, às vezes, tem um caso que eu coloquei para isso, a gente já faz o tratamento para conseguir chegar no aneurisma e já faz no mesmo tempo o tratamento do aneurisma e do vasoespasmo. A gente tem muito medo de ficar fazendo vasodilatador para paciente que não tem o tratamento definitivo do aneurisma ainda. Então, um aneurisma não clipado ou não embolizado, a gente fica meio receoso ali de entrar para fazer só o tratamento do vasoespasmo, porque a gente tem medo de ressangramento, né? A gente tem a gente tem medo de propiciar esse ressangramento. Então, o ideal é sempre que exista o tratamento definitivo para depois a gente tratar o vasoespasmo ou que pelo menos se faça no mesmo momento ali. Só para a gente explicar, tem um caso de um paciente de sexo masculino, 53 anos, é um Fischer 4, uma tomografia sem contraste bem feia aí, e parecido com o caso que mostramos aí, tem um aneurisma de comunicante, do complexo comunicante anterior, né? Então, esse paciente chegou, essa é a arteriografia inicial dele, você vê que a gente não tem vasoespasmo ainda, o calibre das artérias está relativamente preservado, não tem irregularidade, é isso aí. Esse paciente, que a carótida, que a gente está em carota direita, no AP e no perfil, e carota esquerda no AP e no perfil, não, no oblíquo, carota esquerda no AP e no oblíquo. Para a gente ter uma ideia de como é que estava a tomografia, então tem inundação ventricular, tem um HSA difusa, e aí esse paciente foi clipado e evoluiu com sinais de vasoespasmo posteriormente. Então, isso é a reconstrução 3D, a gente dá para ver os dois clipes ali, não dá para ver meu mouse, né? A gente consegue ver os dois clipes na topografia da comunicante anterior. E se a gente comparar com a inicial, o T carotídeo A1 e M1, a gente consegue ver que agora sim as artérias estão de calibre extremamente reduzido e irregulares. O que é que foi feito nesse paciente? Então, se a gente comparar aqui com a anterior, era assim anteriormente, vamos olhar aqui para esse AP, que é o que está mais à esquerda, T carotídeo M1A1, e ficou desse jeito aqui. Então, já tem uma redução importante do calibre dessa artéria, né? A gente entra com um catéter diagnóstico, a gente geralmente não invade intracraniano realmente, a gente vem com um catéter diagnóstico até o segmento petroso, a gente faz a injeção de mirinone e, na grande maioria das vezes, o efeito é imediato, o efeito visual é imediato, você faz o pré e pós, compara,
e você vê que tanto melhorou o calibre da artéria, quanto a gente teve melhoria da perfusão distal. Aqueles tempos do contraste passando, eles voltam para a normalidade em uma boa quantidade das vezes. Problema do Mirinone. A gente sabe que ele dura pouco. Dura melhor mais que os outros, mas a gente sabe que é um tratamento que dura pouco. Então, são geralmente 48 horas ali entre uma injeção e outra. E não incomoda a gente fazer 3, 4, 5 sessões de tratamento, porque a gente sabe que é isso aí. Então, quando a gente se dispõe a tratar o vasoespasmo com angioplastia química, com mirinona, a gente sabe que aquele sintoma vai recorrer. Então, é aquele tratamento que você faz e já fica esperando que 48 horas de novo, depois alguém vai te ligar e dizer, ó, tá com vasoespasmo de novo. Eu lembro de um caso durante a residência, que era um jovem de uns 16 anos, que a gente passou, acho que ele passou uns 14 dias fazendo o tratamento dele, tratamento dele, tratamento dele, tratamento dele, refazendo, 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 por conta dessa meia-vida do mirinone. Mas foi um caso assim que foi para mim foi muito importante durante a residência, porque sabe aquele paciente assim que, pô, a gente fez a angioplastia química dele umas 6 vezes, 7 vezes. E na época da residência você quer ver coisa diferente, você não quer fazer de novo o mesmo procedimento que você está fazendo pela sexta vez, você já está de saco cheio, você fica, esse cara, pelo amor de Deus, não vai. O que é que a gente está fazendo isso de novo? Esse caso não vai sair bem, esse cara não vai ficar bem. E o cara saiu. Claro, por conta de todo o suporte intensivo, o cara saiu super bem, passou um tempo de reabilitação. Para minha surpresa, 6 meses depois do tratamento, ele aparece para a gente fazer angioplastia de controle. Assim, confesso que era o paciente que eu tinha desistido há 6 meses atrás. Tinha dito, pelo amor de Deus, cara, estão ligando de novo para fazer brinô nesse cara. Esse cara não vai para frente. E era o cara que estava lá, assim, sintomas mínimos. Eu acho que ele tem alguma coisa motora que você nem percebia. Ele falava, tem uma redução de força aqui ou ali, mas assim, o prognóstico dele foi espetacular e a gente fez 6 sessões de angioplastia nele, né? Angioplastia química. A gente sabe que o mirinone, além de ter um efeito dose dependente, ele tem uma função concentração dependente. Então, quando a gente chega lá, do lado da carota, no petroso ali, e injeta no Petrose, essa parte do concentração dependente, ele dá uma ajudada e é ele que melhora. Aqui no artigo mostra também, esse foi um dos primeiros artigos que falaram do Mirinone, é esperado uma melhoria do calibre da artéria entre mais ou menos 50% do calibre da artéria. E a gente sabe, a gente está sabendo, é isso mesmo, 48 horas depois ele vai recorrer. Se já estiver na fase final, né, na ladeira para baixo do vasoespasmo, que o vasoespasmo já está passando, melhor você tem a chance de 48 horas depois, um vasoespasmo não significativo, você não precisar fazer de novo. Mas principalmente no começo do vasoespasmo, se aquele paciente que já abre o vasoespasmo com vasoespasmo grave, você sabe que você vai fazer múltiplos tratamentos desse paciente. Aqui mais um caso, que é daquele caso que a gente falou. Isso aqui é que se trata ao mesmo momento. Esse aqui é um paciente que chegou também, um HSA, um Fischer 4 aqui, um paciente que chegou para a gente para tratamento da HSA, e a gente só para fazer arteriografia, essa aí é a arteriografia diagnóstica da gente. Então, ao contrário do outro paciente, eu já tenho um paciente que ele já está em vasoespasmo grave. Ele tem um aneurisma aberto. Ali em cima é um pericaloso, aqui na linha média dá para ver a bolinha. Ele é um pericaloso, mas é um paciente que já chegou de cara para a gente com um vasoespasmo grave. O vasoespasmo dele, ali o aneurisma pericaloso, o vasoespasmo dele era tão grave que a gente não conseguia acessar a artéria para embolizar. Então, o cateter não passava ali. Então, o que é que a gente fez? Primeiro, vamos fazer vasodilatação química, mirinone, 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 para abrir, até para a gente poder ter acesso ao aneurisma, sem resposta. Não adiantou absolutamente nada, não respondeu. Esse paciente estava no pico do vasoespasmo. Provavelmente é aquele paciente que teve uma cefaleia grave, mas segurou a barra. Quando começou o vasoespasmo, que fez sintoma, a família leva para o hospital. Então, fizemos o mirinone, não funcionou. Segundo passo, angioplastia por balão. A gente assume o tratamento, a gente vem balonando todo o segmento A1 até o comecinho até complexo comunicante A2, para a gente aí sim poder subir com o catéter. E a hora que a gente está falando de um catéter aí, esse catéter tem o quê? 2 milímetros de diâmetro, para a gente conseguir subir no aneurisma e embolizar o aneurisma. Então, colocamos as molinhas lá, e ainda assim, mesmo com a angioplastia mecânica, a artéria continuou
tão espasmada que a gente não conseguia fazer controle de baixo. Então, esse paciente não tem controle de baixo porque a artéria o que dilatou da artéria foi o suficiente só para subir com o catéter, de 2 milímetros. Então, o controle dele foi pelo microcatéter. Aqui no pré, a gente está vendo o aneurisma e o como está espasmado a artéria para baixo. No pós, a gente vê uma discreta melhora, mas foi o que a gente conseguiu ali nessa fase que era do auge do vasoespasmo. O pós dele aí, você vê que não, ainda tem bastante vasoespasmo, mas a gente já tem uma melhoria da circulação distal. O pré e pós dele, você vê que visualmente a gente vê que melhorou alguma coisa, mas você faz, ainda tem espasmo. Mas para a gente, é isso aí que a gente consegue, só de ter melhorado a perfusão, o tratamento já tem já é tido como bem sucedido, porque não vai voltar para o calibre normal. O que a gente quer é que continue a perfusão para evitar o evento isquêmico. A principal limitação da gente é principalmente o vaso distal. O vasoespasmo distal ainda é a pedra no sapato da gente. O que é que a gente pode fazer no vasoespasmo distal? A gente faz a angioplastia química ou mecânica na base, né, no T carotídeo, no vértebro basilar, na esperança de fazer uma cabeça de pressão que aumente a tensão nos vasos distais e com isso melhore. Existe uma promessa que começou ano passado, eu tive a oportunidade de usar uma vez esse dispositivo. Então, além da angioplastia química, além da angioplastia por balão, chegou esse ano no Brasil esse dispositivo daí que a gente espera que consiga utilizar em breve, que é um stent bem esquisito, para falar a verdade. Ele é um stent que você consegue ir até vasos distais com ele, e ele tem esse gatilho que você puxa ele. Quando você puxa esse gatilho, o stent, que tem um formato mais de salsichinha, ele aumenta, ele vira um formato meio de bolinha, e por incrível que pareça, apesar de ser metal, ele é mais delicado do que um balão. Isso a gente consegue, pelo menos a promessa é que a gente comece a conseguir fazer angioplastia até de vasos mais distais, né, e com alguma segurança maior do que fazer com menos risco de ruptura arterial do que a gente tem com o balão, tá bom? Então, só para finalizar, a gente tem que sempre lembrar que o tratamento de vasoespasmo é multidisciplinar. A coordenação da medicina intensiva é fundamental, eu acho que é o principal. São vocês que fazem todo o acompanhamento longitudinal desse paciente, são vocês que identificam a hora de equipes específicas agirem, e, e a angioplastia química ou mecânica, a gente está sempre disponível para esses casos, que são os casos em que houve falha. Você tem vasoespasmo refratário, tem falha do tratamento inicial, falha do vasodilatador endovenoso. A gente tem que estar sempre disponível para intervir, inclusive para intervir múltiplas vezes. A gente sabe que é isso. Eu acho que quando o Matheus falou, ele chega e falou assim: eita, mas tiveram que fazer duas vezes. Duas vezes é assim, é o normal, é o que a gente já vai para o caso esperando que não vai ser de primeira. A gente vai fazer uma vasodilatação, depois vai chamar de novo, vai chamar de novo, e quantas vezes for preciso, e todas as vezes tem que ser encarado com toda seriedade, como se aquilo ali fosse um AVC agudo, porque aquilo é um AVC agudo, é um parênquima que está distalmente na arteriografia. Você vê o parênquima completamente assim atrasado, chegando pouco sangue, demorando para passar sangue ali. Então, para a gente é um AVC, a gente tem que encarar com a mesma seriedade que um AVC isquêmico por um trombo, por exemplo. Bom, acho que era isso, pessoal. Muito, muito bom, Saulo. Parabéns aí. Interromper. Acho que Parabéns, Paulo. Parabéns, Matheus, Mike. Nosso caso foi muito legal, muito bom, muito bem conduzido, né, do começo ao fim. E realmente fez toda a diferença ah, o tratamento hemodinâmico, né, desse paciente, né, na hemodinâmica, digo. Saulo, eu tenho uma pergunta, cara. Para mim, se isso é factível. Devido exatamente a esse tempo do Mirirone, é possível deixar um catéter e fazer infusão contínua
Ah, sim e não. Você sabe onde a gente faz isso? A gente faz isso, às vezes, assim, apesar do 9 de julho a gente estar com uma equipe que só trabalha com neuro, quando a gente trabalha em alguns outros hospitais que a gente faz a parte de periférico também, a gente faz isso para TEP. A gente deixa um catéter dentro da artéria pulmonar, soltando vasodilatador, vasodilatador não, desculpe, trombolítico para fazer isso. Pulmão a gente não tem medo. Agora, deixar um catéter lá na carótida 48 horas, a gente morre de medo de formação de trombo. Da gente provocar um trombo que entre o catéter e a parede da artéria forma um trombo ali e a gente começa a fazer múltiplos embolismos. Não vou dizer que nunca vi fazerem. Época da residência, aqueles casos assim, medida heróica, você deixa o catéter no paciente, costura, coloca na bomba de fusão, costura no introdutor femoral, coloca na bomba de fusão e manda o cara para o CTI, 48 horas depois você pega, faz um exame, vê se está tudo bem. Mas assim, medida heróica, a gente tem muito, muito medo disso aí gerar trombo, porque às vezes, por exemplo, até em exames diagnósticos, se a gente demora muito, passa muito tempo sem lavar o catéter, etc., você vê que forma trombinho. Então, deixar um catéter, mandar para o CTI, vai que essa bomba de infusão não funciona, vai que o paciente está num estado pró-inflamatório ali, vai que gera algum trombinho e a gente é responsável pelo cara que tinha um vasoespasmo grave, a gente é responsável por fazer um trombo e ocluir a carota interna dele. É assim, por medida heróica eu já vi fazer. Perfeito, perfeito. Foi pensando mesmo, extrapolando do TEP que eu perguntei, né? Eu fiquei com essa dúvida exatamente pensando no TEP. Mas muito obrigado, falou. Foi ótima aí as explicações. Matheus também, parabéns, né? Foi muito bom. Obrigado, Marcos. Se eu puder falar, primeiro, obrigado, doutor Saulo, aí pela aula, é muito esclarecedora. De fato, quando eu estava investigando e fazendo o caso, eu fiquei com essa dúvida que o senhor esclareceu aí na aula. Eu pensei, poxa, é o mesmo método duas vezes, mas será que não seria, não sei, né, interessante fazer outro método? Mas você explicou na aula, agora eu entendi. Obrigadão. É mais ou menos um ano atrás, a gente estava com um colega fazendo, não foi aqui em São Paulo, a gente estava com um colega fazendo um paciente com vasoespasmo gravíssimo, ele foi balonar M1, rompeu M1. A única coisa que você tem que fazer, você consegue fazer nesse momento é manter o balão insuflado e ver se para de sangrar. Não parou. Você tem que fechar a artéria. E aí você, você tem a certeza absoluta que você vai gerar um AVC gigantesco, né? Então, assim, a gente sempre termina tentando o máximo possível o mais seguro, que é o Mirinone, e em casos selecionados que a gente vai para angioplastia por balão mesmo. Então, a gente termina repetindo quantas vezes for necessário a angioplastia por balão, a angioplastia química, enquanto ela funcionar, enquanto o paciente for responsível. Entendi. Muito obrigado. Maravilha. Ó, ótimas apresentações. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Eu Doutora quero. Patrícia, tudo bem? Eu queria parabenizar o Matheus, parabenizar o Saulo e agradecer toda a parceria. Ele está sempre presente, ajudando a gente, ele sempre vem na correria, quando a gente liga, a, a equipe toda, né, da Neurorádio Intervenção, super presente e ajudando todos os dias na nossa UTI neurológica. E parabéns, foi muito legal. Matheus, parabéns pelo caso. Esse caso foi bem difícil, foi muito bem apresentado. E obrigada pela aula, viu, Saulo? Não, foi um prazer. A gente, assim, para falar a verdade, é a gente que tem que agradecer muito vocês, que todos os pacientes da gente, a UTI de 9 de julho é uma UTI, assim, que para a gente é a prioridade máxima, porque além do contato com vocês ser um contato muito tranquilo, muito enriquecedor para a gente tem certeza, assim, os pacientes dão um feedback muito bom também. Porque tem isso, não adianta a gente fazer o tratamento e depois o paciente reclamar de outras coisas. E com vocês a gente tem certeza absoluta que, do mesmo jeito que a gente está disponível, vocês estão disponíveis
e que a gente tem um feedback muito bom dos pacientes. Isso para a gente é fundamental. Ô, Saulo, a Paty tirou as palavras da minha boca. Ela falou exatamente o que eu ia falar. Assim, queria agradecer a sua aula e acho que foi super legal a gente conhecer com mais detalhe aí as indicações de angioplastia por balão, angioplastia clínica, porque a gente ouve falar na literatura, mas nada como alguém que faz isso no dia a dia contar para a gente como é que funciona, né? Essa questão que você falou de sangue, de sangrar artéria cerebral média, catástrofe, né? Então, e assim, novamente, pô, a equipe de vocês trouxe um ganho muito grande para o hospital, a neurointervenção cresceu muito e saber que a gente pode contar com mais essas alternativas nos casos refratários foi muito bom. Obrigado aí pela aula mais uma vez, cara. Nada, não se furte de chamar a gente quantas vezes precisar para fazer espaço. A gente faz parte do dia a dia da gente. A gente está aí para quantas vezes foi a hora que for. Para a gente é idêntico a um AVC agudo. É a mesma responsabilidade, é a mesma correria. Maravilha. Acho que ficou essas mensagens, então, né, de sempre lembrarmos de indicar, fazer a intervenção pela radiointervenção, comunicar a equipe do Saulo, né, e que pode ser feito várias vezes, né, e não desistir nunca de continuar tentando tratar o paciente, né, que se a gente for insistindo, consegue ter um bom desfecho, uma boa evolução. Bom, muito obrigado a todo mundo pela participação. Não esqueçam de assinar a lista, tá aqui disponível no chat do grupo, tá bom? E boa noite a todos. Ficamos até a próxima reunião da UTI. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigado, gente. Bom Boa descanso. noite, gente. Valeu, Mike. Opa, boa noite.